Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Paula Gujor, da Frente Rio de Janeiro. Falar meio minuto da emoção, que é para nós, do GAP, né? Nós meio velhos, nós meninos, né? de estar aqui compondo essas mesas. E o quão importante para nós, como todas as outras, mas a emoção desse momento de poder estar compondo essa mesa com todos os coordenadores de saúde mental, representantes do que a gente acredita que são as diretrizes da reforma psiquiátrica. Então, a mesa agora se chama Construção da Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. E para compor essa mesa em vídeo, nós vamos convidar Domingos Sávio Alves, ex-coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, 91 a 95. Dr. Alfredo Chetman, por favor. Coordenador de saúde mental entre 96 e 98. Às vezes eu posso errar um ano no início ou no final, mas é 96 ou 98, né? Nossa representante feminina, a doutora Ana Pita, coordenadora de saúde mental de 98 e 99. Dr. Roberto Ticanori, Kinoshita. Oi? Pulei. Ih, estava ao contrário aqui, é verdade. Dr. Pedro Gabriel Delgado. E Dr. Roberto Ticanori, Kinoshita. Só um detalhe é que, como o Dr. Ticanori precisa sair, a gente vai inverter a ordem da apresentação para que ele possa não ficar preso ao tempo e perca o avião. Bom, realmente eu vou ser breve e vou... Havia umas, sei lá, eu tenho que sair às 5 horas daqui. Primeiro, acho que é extremamente emocionante mesmo, né? Ter os 15 anos da lei junto com o dia do lançamento dessa frente parlamentar, né? Estava comentando com a deputada aqui que a frente parlamentar juntou assinaturas, mais de 200 e tantas assinaturas, acho que quase 230 assinaturas, o que é muito importante. Eu vou me ater apenas a uma questão que acho que é importante a gente estar refletindo um pouco sobre ter 230 assinaturas, né, no Congresso atual. Primeiro, indica que a reforma, a política de saúde mental, a luta antimanicomial, tem representação extensa, né, entre vários partidos, né? Ela não é uma questão só da esquerda, acho que só a esquerda não consegue manter esses 230, então ela se expande para além da esquerda, chama mais tradicional. Ela constituiu, de fato, a gente tem falado isso, mas ela mostra claramente quanto isso é um ganho e é um fundamento de uma política de Estado, né? Acho que essa é uma questão importante. E na conjuntura atual, acho que eu queria destacar apenas isso. Na história da reforma, ou as histórias de reforma pelo mundo, na verdade, só ocorrem em espaços, em momentos de abertura política e democrática, né? Todas as situações onde países e sociedades se fecham, né, os grupos chamados mais frágeis são os primeiros a serem isolados, marginalizados, culpabilizados, servem como bode expiatório das crises, né? E as soluções, né, mágicas que vêm sendo colocadas assim. Então, no momento atual, né, eu realmente me preocupa a conjuntura do país, né, essa ameaça, que acho que não é uma ameaça vazia, acho que é uma ameaça real, né, chama assim, ameaça à própria democracia, né? Então, é uma ameaça direta às condições de possibilidades da reforma, né?
Não haverá reforma sem democracia. E ao contrário, sem democracia, certamente os grupos que dizem respeito, né, e que são protegidos, são promovidos pelos direitos, né, pela lógica do direito, né, pelo Estado de Direito, são os primeiros a caírem. Né? Então, eu penso que a gente precisa ter essa clareza, né, de que hoje nós corremos um risco não local, no sentido assim, não é nosso setor apenas, né, que vive arriscado. O risco de retrocesso, né, não é contingente e particular para a reforma. Hoje, as condições de possibilidade da reforma na sociedade estão ameaçadas. Né? E eu acho que esse é o grande problema hoje, que a gente tem que ter consciência, temos que ter capacidade de reação, né, de defesa da democracia. Eu acho que é interessante que em várias áreas do país isso está se articulando. Né? As universidades inúmeras universidades estão se articulando, grupos de profissionais estão se articulando. Por quê? Não é viável a gente ter o paciente que sai do hospital, que deixa de ser paciente para ser um usuário cidadão, né, se não houver o espaço da cidadania. Acho que essa é a questão elementar. Né? E a grande conquista que a lei traz, né, e é uma mudança estrutural, lógica na sociedade contemporânea, é a ideia de ter um louco cidadão. Né? Isso é a grande dimensão, né, como conceito civilizatório. Né? Eu acho que isso está sob risco hoje. Não costumo ser alarmista, né? Sou sempre muito otimista. Então, mas eu acho que é necessário que a gente tome medidas. Não basta a gente também ser otimista e apenas assistir as coisas evoluírem. Né? Eu acho que a gente tem capacidade, nesse sentido assim, se 230 deputados, né, assinam um documento da frente, né, significa, otimisticamente eu digo, há ainda, né, a possibilidade de consciência coletiva em relação aos valores do processo democrático, as regras, né, o respeito à regra, respeito à Constituição. Né. Agora, a ameaça me parece ela real, porque, um pouco usando aquela metáfora, uma parte da sociedade brasileira queimou seus barcos. Né. Quando começa-se a, literalmente, né, desrespeitar a Constituição, ou os meios de comunicação, né, abandonam qualquer ideia de coerência, né, fala uma coisa, desmente, mente literalmente, né, cria fatos, inventa coisas, é uma indicação de que uma parte da sociedade, literalmente, né, vocês conhecem a história da metáfora, né, queima os barcos porque é só para andar para frente, né, assim, de não recuarem, né, desse confronto que hoje a sociedade vive. Né. Então, me parece que a gente precisa, de fato, ter capacidade de articulação, capacidade de mobilização, estender cada vez mais, né, causas que são fundamentais, aí voltando um pouco especificamente para o momento atual da reforma psiquiátrica, que eu acho que a gente vem tentando apontar, por exemplo, diz respeito a incluir questão da saúde mental e racismo. Né? Por quê? Porque outro dia não, sexta-feira, eu vou, né, na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Né? E eu levantei o seguinte, a Sociedade Brasileira de Psicanálise né, só tem consultório, né, em Higienópolis, quer dizer, é super branca. Né? Gasta-se, sei lá, R$2.000 por semana para fazer análise com aqueles caras. Né? Eu falei o seguinte, o nosso problema, né, é que a gente fala de um inconsciente sem cor, né? E é engraçado que assim, como assim? Vocês falam do inconsciente que é incolor, né? Então, nós estamos falando de inconsciente de anjos, né? Assim, não tem cor, não tem sexo, né? Paradoxalmente. E foi interessante porque eles falaram, é verdade, nós aparentemente acabamos fazendo um trabalho, uma inserção na sociedade que ela é quase que inócua, né? Então, eles estão numa
preocupação. Mas eu queria retomar isso. Temas como racismo, saúde mental, né, serão absolutamente atropelados, né, numa situação com a queda da democracia. Uma questão que eu acho que é fundamental, a gente vem discutindo uma referência, aí um parênteses, né, assim, o tema do racismo e saúde mental, e uma outra referência que nos últimos anos a gente veio discutindo bastante aqui no Ministério foi um diálogo que nós fizemos com o Gessé Souza, o atual presidente do IPEA, né? E o Gessé tem uma construção teórica em relação a o que ele chama provocativamente da ralé brasileira, né? Em resumo, ele fala assim, olha, é necessário que a gente reconheça, né, que parcelas significativas da população brasileira, né, em função da desigualdade, não se limita a um problema de desigualdade material, né? Você acaba gerando uma desigualdade que é da ordem da cultura, do afeto, da possibilidade de constituição subjetiva, né? Usando uma referência do Bourdieu, ele fala assim, são hábitos distintos, né? A ralé tem hábitos distintos. E os hábitos são mecanismos de inclusão, de exclusão e tal. Agora, qual é o problema dessa questão? É porque se, sei lá, 1/3 da sociedade, 25% da sociedade vive à margem, enquanto ralé, nós construímos políticas públicas, né, iludidos com a ideia de que é um problema. Aí pode dizer assim, ó, como a gente pensa que todo mundo é anjo, né, o problema é econômico e de oportunidades. Como a gente constrói um monte de política pública cheia de oportunidades e um montão de gente não entra no barco, não consegue não, a gente acha que eles não querem entrar, né, a gente acaba caindo num julgamento moral sobre as pessoas que não entram no barco. Só que porque nosso ponto de partida é equivocado, é achar que as pessoas têm condição de entrar nas nossas políticas, né? Então, o Gessé usa também um termo do Bourdieu e fala assim, nós temos muitas políticas com má fé institucional, né? O que é má fé institucional? Bem concreto. Nós achamos que é importante todo mundo entrar na escola. Aí você bota todas as crianças na escola, só que não se dá conta de que aquelas crianças não conseguem nem ficar sentadas, porque não tiveram pais, não tiveram pessoas, não tiveram adultos capazes de desenvolver nessas crianças disciplina corporal, disciplina pulsional, elementares para participar de uma sociedade organizada, que tem regras, que tem... Então, a criança não senta, não levanta, não respeita. Aí vamos lá e damos Ritalina, né? A gente, né, no fundo, a Ritalina, ao invés de sedar, assim, acaba intoxicando, né? Intoxicando as crianças com Ritalina. E o resultado, a criança não evolui, ela não passa, ela repete, né? Repete. Está vendo? Teve oportunidade, abandona a escola, né? Esses pais não querem saber, abandonam, não faz os filhos vir na escola, tal. Bom, esse tipo de problemática que eu acho que diz respeito à nossa evolução dos problemas no campo da saúde mental serão absolutamente deixados de lado, porque a discussão de fundo será, literalmente, né, aonde colocar aqueles que não têm, chama assim, afinidade, não têm as qualidades, né, para participar de uma sociedade, como já foi dito, né, que é branca, que tem capacidade de consumo, que tem os seus referenciais voltados, né, para o norte, né, o hemisfério norte. Eu realmente acho que a gente precisa pensar sobre isso, tentar trabalhar no sentido de mobilizar o máximo de gente e a garantia da reforma hoje depende da gente conseguir garantir o contexto geral. Tá, é isso, obrigado. Eu posso ficar ainda um pouco. Vou ser bem breve, na proporção inversa ao tempo que eu fiquei lá na coordenação, então, porque senão é proporcional. Bom, é um prazer estar aqui, né, comemorando os 15 anos da lei, num contexto que
já foi aqui sinalizado como um contexto delicado esse momento, né? Mas, na verdade, assim, lembrar, basicamente, quer dizer, como se avançou nesse período, quer dizer, e que acredito que, digamos, o que está se passando nesse momento não será algo definitivo, é algo a ser combatido, quer dizer, o contexto, basicamente, de uma situação anômala na coordenação de saúde mental do Ministério, uma quebra de uma continuidade que se fez permanente desde o momento inicial do SUS, né? Com o Domingos, que vocês, espero, possam ouvi-lo em seguida, e com os coordenadores, Tica, que já teve que sair, eu, Ana, Tica está ali, desculpa, e Pedro, enfim, e Eliane Seidel também, que foi lembrada, e que foi uma pessoa que esteve na coordenação e que depois, hoje, está aqui na UNB, né? Já tem um tempo que saiu bastante tempo. E, quer dizer, o que se fez, quer dizer, com os altos e baixos que, digamos, que os momentos da política geral do país e da política de saúde que se percorreu nesses 20 anos, 15 anos da lei, mas que sempre teve uma continuidade no sentido da orientação política a favor da reforma psiquiátrica, né? Coisa que hoje nós estamos nesse impasse. Então, eu estava pensando, quer dizer, até pensando um pouco em cima da fala do Tica, quer dizer, primeiro, estou pensando em voz alta mesmo, de certo modo, mas primeiro, assim, essa quebra da continuidade, quer dizer, ela se deu dentro da democracia. Então, a gente tem que também pensar da fragilidade ou da força, que também não tem que estar só concentrada, digamos, no locus Ministério da Saúde, ainda que tenha uma importância grande, simbólica e real, o papel da coordenação. Quer dizer, eu acho que o que salva, quer dizer, o que faz a força da reforma psiquiátrica, se ela já está implantada nesses 20 anos, que se ela estivesse dependendo ainda, como num começo, de fato, se concentrava muito a questão digamos, de implantar uma política na questão do Ministério, hoje, quer dizer, ainda que seja importante, acho que a gente tem que pensar que essa questão está colocada, está espraiada pelo país também, e tem que ser sustentada, e está se sustentando, independente do momento do Ministério, né? Quer dizer, estava lembrando também que, por outro lado, quer dizer, o próprio surgimento da ideia de reforma psiquiátrica, no sentido mais geral, mais amplo, na modernidade se dá, primeiro, a partir dos horrores, lembrando até o que a própria deputada Érica Cocai mencionava, os horrores que se assistiram na Segunda Guerra Mundial e a consciência da barbaridade que era manter, ainda que se mantiveram por um bom tempo, instituições de características totais, como os hospitais psiquiátricos, que muitas vezes se assemelhavam a campos de concentração. E também lembrava, quer dizer, que por outro lado, também em contextos repressivos e ditatoriais ou totalitários, muitas vezes incipientes iniciativas de transformação se deram dentro dessas instituições, né? Desde a psicoterapia institucional, com o Ritosquel na França, ainda no período de ocupação nazista, até aqui na ditadura brasileira, a própria iniciativa da vinda do Basaglia, as iniciativas já de comunidades terapêuticas no sentido original de transformação do espaço asilar, de democratização das relações dentro do espaço asilar. Então, são essas contradições que a gente está vivendo. Viveu e viverá sempre, quer dizer, no contexto da transformação da assistência em saúde mental e do cuidado em saúde mental. E eu estava, quer dizer, também pensando, já que nós estamos nesse momento assim, dessa conturbação política, quer dizer, eu não sabia dessa história dos 230 parlamentares, mas era o momento, então, de, pelo menos, negociar uma coordenação, porque
por menos está se negociando, às vezes, cargos mais importantes. Enfim, aí é mais uma brincadeira, mas é sério, na verdade, né? E, enfim, eu não vou me demorar mais, eu estou aqui com pessoas ilustres. Eu queria dizer que, na verdade, o meu papel foi esse tempo todo, porque eu sou um funcionário de carreira do Ministério da Saúde, que tive a aventura de ter sido convidado pelo Pedro a voltar para o campo da saúde mental em 1990, né, que o Pedro participava, Domingos tinha assumido como coordenador, Pedro, na época, assessorava informalmente o Domingos e depois, muito tempo, teve no Conselho, né, na Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica, e, igualmente, depois, Ana, que já estava lá em São Paulo, né, no primeiro CAPS, etc. e tal, e Tica, no NAPS, em Santos, enfim, todos colegas de muito tempo. E obrigado aí pelo convite. Estamos aí. O estilo pessoal do Alfredo é um poeta, haikai. Então, ele minimiza muito a presença dele. Eu fiz uma brincadeira contigo, pegando a fala do Paulo, deixa eu acabar aqui com essa brincadeira. É menos Ritalina e mais Ritalina. Pois é, eu gostaria que realmente não houvesse golpe para que a gente pudesse olhar com a profundidade que vocês merecem essa conversa. Porque eu acho que a gente não pode mais, depois de várias situações que ocorrem no país, hoje minha amiga aqui do movimento do Passe Livre foi me buscar no aeroporto e veio conversando sobre isso. Temos um movimento importante, né, do Fora Valêncios, com 110 dias de atuação. A gente já não pode mais dividir o mundo em direita e esquerda, em Arena e MDB, ou PT e PSDB. Está muito complicado olhar o que a gente tem para olhar com essa lente. O que é que eu quero dizer? Eu queria aproveitar o estilo, eu tinha falado do estilo, porque o Alfredo, a rigor, se a gente for dar uma olhada, é o mais presente coordenador de saúde mental do país em termos históricos, porque ele acompanhou Domingos, ele me esperou, ele foi coordenador de saúde mental, porque eu, quando, enfim, falando um pouco sobre a minha trajetória, não é? Eu sou uma militante antimanicomial, não acompanhei tanto as cisões, porque eu não suporto, vou falar sobre isso, não suporto dicotomias, porque eu acho que elas sempre reduzem e nos faz menores do que a realidade exige para a gente compreendê-la. Então, estive em todos esses momentos. Eu não sabia muito bem como organizar minha fala, mas o nosso professor Paulo Delgado, que preparou um discurso escrito, cheio de histórias, e aí eu me vi, mas só não em 1934, eu não estava viva lá. Mas de lá para cá, não é, eu fui fazendo associações livres, porque até o Juliano Moreira é baiano, negro, não é, psiquiatra criado por uma família que o fez ir a Paris, né, formação refinada. Então, está na Bahia, é nome do manicômio psiquiátrico da Bahia, mas que as pessoas teimam em se aborrecer quando eu assinalo o que é o manicômio, porque a rede de manicômios públicos que já poderiam ter deixado de ser manicômios, ela é hegemônica, ao meu juízo, porque ela tem investimentos públicos concretos. A rede de manicômios psiquiátricos públicos
tem ainda, são grandes construções que poderiam perfeitamente serem enfrentadas e demolidas, porque eu acho que a única forma realmente da gente superar impasses é demolindo. E eu tenho uma grandíssima esperança. Não é? Foi falado aqui na Revolução Cultural, não é? Quer dizer, no que todo esse sofrimento que nós estamos vivendo, com todas essas ameaças, vai nos fazer realmente diferentes. Olhando, eu acho que, quando fala, não, ameaça a democracia, eu acho que a democracia está sendo absolutamente tocada e provocada. E eu estou lutando muito para que realmente ela dê conta dos desafios atuais que a gente tem de viver. Mas o que me foi encomendado é que eu fosse histórica, que eu falasse aqui da minha passagem sobre, né, pela lei, né, concretamente, quando eu cheguei na coordenação de saúde mental, em 1990, no final de 98, 99, é isso? Não, né? A lei estava engasgada no Senado há 11 anos. E o Paulo Delgado buscou buscou o Ministério da Saúde para apoiá-lo na retirada da lei. E eu, embora não fosse nem ainda coordenadora, tinha aceito um convite do João Yunes, né, um sanitarista e pediatra, para ser coordenadora. Eu não tenho uma vinculação política partidária clara, eu sou um quadro técnico, não sou a política, sempre fui militante política e já militei clandestinamente na juventude. Mas não sou alguém que se sustente lá por ter algum mandato partidário atrás. Então, ao ser chamada, acompanhei o Paulo Delgado nos gabinetes, não é? O substitutivo de então já estava no Sebastião Rocha, que era uma pessoa que me parecia não ter qualquer habilidade maior, mas que, pelo menos, oferecia uma alternativa ao substitutivo anterior do Lucídio Portela, do qual hoje o Domingos me revelou que o Valêncios foi assessor. Era um péssimo substitutivo do Lucídio Portela. Então, eu acho até que o perfil se encaixa, porque foi um grande retrocesso. A primeira lei era uma lei profundamente ousada, que começava demolindo todos, proibindo a construção de novos hospitais e dando um tempo para que não existisse mais hospitais psiquiátricos no país. O substitutivo teve o Bisol, depois o Lucídio, mas já era alguma coisa bastante e que nós tivemos de administrar. A lei atual tem bastante concessões, porque nós tentamos melhorar o possível para aprová-lo, mas o substitutivo do Lucídio já era bastante desanimador. Então, acompanhamos e retiramos. A Marta Elizabeth lembrou disso, quer dizer, havia uma presença regular do movimento da luta antimanicomial, havia uma presença regular de vários componentes, até da Associação Psiquiátrica Brasileira, que hoje é esse horror que todos nós conhecemos, mas durante a trajetória da lei esteve, através, pelo menos, do Marcos Ferraz, presente em vários debates e nos ajudou a discutir a lei, não é? Estou falando isso para que a gente possa perceber que a vida vem em ondas como o mar. Nós já tivemos marés democráticas melhores, para poder entender por que hoje nós tivemos, desde que eu sou viva, eu já estou meia velhinha, vocês sabem, eu nunca vi um coordenador de saúde mental tão desamado.
porque os que eu conheci, Paulo Marins, é verdade, né? Paulo Marins, o próprio Malucão lá do Macieira, não é? Quer dizer, tínhamos poetas loucos. O Ministério da Saúde nunca teve dinheiro. Tinha boas ideias, tinha ideias, mas não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro era a Previdência Social. Mas nós desmantelamos essa situação com, né, as AIS, nós eliminamos o privado de ter direito à saúde apenas aqueles que pagavam, para estender o SUS como direito a todos. Então, tudo isso a gente viveu nesse período, gente, de 80, 79 para cá. A gente viveu tudo isso. Desconstruímos a saúde na Previdência Social, misturamos com o Brasil, brasileiros como um todo, e temos atravessado, né, lutas constantes, sempre com uma coordenação de saúde mental, no mínimo que não nos dava trabalho. Não era preciso ocupar a sala, nem qualquer sofrimento maior, e eu acho que já temos 4 décadas nessa, 3 a 4 décadas, eu não posso fazer muito bem as contas. Então, o que está acontecendo no momento é uma crise da democracia, e a gente tem de lidar com isso como uma crise democrática. Porque, se a gente for justificar isso com qualquer justificativa, ficará difícil para a gente superar essas dificuldades. Então, eu estava aqui lembrando um pouco, eu vou passar voo de pássaro. Então, a lei, pelo menos, saiu, não é, no início de 2000, foi isso? Não, 2001, aí já era Pedro, foi quando foi aprovado, mas ela sai do Senado, sai dos... Aí ela vai num processo regular, vai à Câmara e é votada por todos, com a presença de várias pessoas que estão aqui presentes, não é? Ela vai ao Senado, ela é homologada pelo presidente da República e ela passa a ser a política pública prescrita, que a gente ainda não conseguiu implementá-la totalmente. Hoje também vou citar novamente, melhor narcisismo. Então, eu vou fazer um narcisismo, até porque agora continua, tem vários rapazes aqui, rapazes que eu amo muito, mas tem mais mulheres. E eu, ultimamente, estou levando essa questão a sério. Uma certa militância feminista, porque a gente esquece disso. Eu achei até interessante, o Pedro Gabriel, o Tica Nori, só lembramos dos homens. E olhe que as mulheres presentes nessa trajetória trabalharam e trabalharam muito. Eu ainda diria... Ai desses homens lembrados, e bem lembrados, eu gosto de todos eles e o reconheço, não foram boas mulheres. Pragmaticamente, não é? Obtendo recursos, hein? Estou lembrando aqui da Sônia Barros, obtém recursos para que o Pedro faça uma gestão gloriosa, não é? Eu passei pouquíssimo tempo, né? Eu passei 2 anos. Mas, nesses 2 anos, a gente tirou lei, a gente fez a portaria dos serviços residenciais terapêuticos, deixamos para todos o direito a ter medicamentos que não tinham, sempre com auxílio aqui fundamental do meu assistente, ele era meu substituto. Quando eu saía, o Alfredo... Não estou dizendo, e muitas mulheres que trabalharam naquele lugar. Claro, a coordenação de saúde mental era uma merreca desse tamanho, hein? Ia ser complicado articular alguma coisa. Tinha a Sueli, aquela menina, Veneide, enfim, tinham poucas pessoas, não tinham nem 5 pessoas, muitas vezes. Então, é uma situação difícil. Então, eu estou falando isso, né, o melhor narcisismo, o rosto do humanismo, mas o rosto do humanismo é o rosto de um homem e de uma mulher. Então,
temos de estar realmente atentos a essa questão. As condições onde as coisas, como as coisas foram construídas, como se passaram. Por exemplo, até a nossa deputada Cocai, né, quando ela falou, lembrou de você, Pedro, mas quem esculhambou a apresentação do Valêncios, detectando nela uma estagnação, então nós estamos, e já é anterior, com a estagnação da reforma psiquiátrica brasileira, que temos de estar bastante atentos, porque ela já vem como tendência. Ela cresceu, chegou a um platô e ela está estagnada. E isso foi dito de uma forma bastante clara em uma reunião que morreu quando nasceu. Então, tem isso aqui. Nícia da Silveira é a única mulher que a gente consegue reconhecer, porque ela foi uma retadinha mesmo. Né? Ela foi presa não por ser psiquiatra, ela foi presa por ser comunista no Estado Novo. Não é? E ser comunista, que era uma posição revolucionária, e ter ideias ousadas para a saúde mental, são coisas que se caminhavam bastante juntas. Luiz Cerqueira, outro militante histórico, né? Aí tem toda... Olha, está me dizendo aqui que eu tenho realmente de parar. E aí eu tenho de escolher umas coisinhas para dizer para vocês. Primeiro, lembrem-se das mulheres e as reconheçam. Sempre. Vejam esse momento com esperança e não apenas como apocalipse, porque apocalipse nos deprime e a gente vai precisar de muita energia como essa que fez vocês organizarem esse momento para vencer a luta. Mais ainda, sustentem o desafio de enfrentar esse momento e momentos futuros com o novo e não com ideias anciãs, como as nossas, não é? Eu procuro fazer história, mas história, para mim, é movimento vivo, não é? E eu estou muito interessado nas histórias que vocês vão poder fazer. Eu gostaria de encerrar a minha fala, primeiro esperando que tenhamos mudanças expressivas e significativas daqui a pelo menos 20, 30 dias, porque nós já esperamos muito. Não é? Como eu estou velhinha, você pode esperar, não é? Mas eu quero dizer que de todas essas possibilidades de encontro, o jovenzinho do DENI, ele estava aqui, eu não é? Mas falam para ele que eu lembro sempre dele, né? Minha companheira do carro, enfim. Eu tenho a impressão de que estamos falando meio pisando em ovos, não é? Estamos tendo dificuldades de fazer análises. E eu queria dizer para todos que façamos as análises que nos derem na cabeça, porque hoje o cenário é extremamente provocador. E se a gente não puder coletivizar as nossas dúvidas, as nossas incertezas, eu tenho muito medo da gente retomar soluções antigas, caducas, que já não mais nos servem como as soluções. Então, queria agradecer muito o convite de todos vocês, minha amiga Ana Paula, que foi a intermediadora. O Paulo Amarante não está aqui, seria o representante da Abrasme, mas queria convidar vocês, nos dias 26, 27 e 28 de maio, em São Paulo, teremos o 5º Congresso Brasileiro de Saúde Mental.
Por todas essas coisas aqui ditas, as condições são as piores possíveis, em termos de ajudas, de passagem, etc. Mas nós esperamos atualizar, não é, o cenário, as condições. Tem muita gente trabalhando duramente para que a gente possa estarmos juntos e refletir, e continuarmos refletindo sobre os desafios que, nesse momento, nos tocam. Parabéns a vocês e muita força, não é? E fora Valêncios. Passar imediato, então. Pedro Gabriel. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria também agradecer o convite. É para mim, uma felicidade muito grande estar podendo comemorar 15 anos da Lei 10.216 com todos vocês aqui, com todos os amigos que participaram até da construção dessa lei e também da luta pela manutenção das decisões que estão contidas na lei. A presença aqui das pessoas que participaram da coordenação de saúde mental, do Paulo Delgado, que é meu irmão, eu encontro ele muito frequentemente, mas é mais frequente quando diz respeito à lei, quer dizer... Uma das consequências da lei talvez tenha sido isso, construir uma agenda, porque ele mora em cidades diferentes, enfim, mora em uma cidade diferente da minha. Então, é um momento de encontro, é um momento, eu acho, de comemoração. Eu acho que nós temos que recuperar também o valor da comemoração. É uma comemoração, quer dizer, num contexto de um país com graves dificuldades de implantação e manutenção de políticas públicas consistentes, com graves dificuldades também de construção de uma ordem democrática mais permanente, um país atravessado por uma instabilidade na sua história política, que vocês são muito jovens, mas é a marca do nosso país, a instabilidade política, a instabilidade das instituições políticas. Eu não estou dizendo aquilo que é próprio da política, que é a instabilidade do conflito, a instabilidade das divergências de posições, da luta por posições diferentes, porque isso é da beleza da política e é da natureza da política. Estou falando da instabilidade que põe em risco a democracia e que põe em risco a própria política. Então, é um momento de comemoração, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que está em jogo é uma situação assim que, para quem viveu, por exemplo, momentos de ruptura democrática no Brasil, é uma situação de grande, um contexto de grande aflição. É um contexto de grande aflição. É um momento em que se coloca em discussão se o que vai se seguir o sistema democrático com todas as suas imperfeições, ou o que se vai se seguir é a consolidação da instabilidade por conta de forças políticas extrapolíticas. Aí eu diria extrapolíticas, que são fora da gestão direta da política. Não se pode dizer, por exemplo, que o dispositivo midiático, judiciário, penal, que tem orientado a agenda da política brasileira nos últimos 18 meses, façam parte da natureza do debate político. Não se pode dizer também que um país que não é parlamentarista possa se transformar, por conta de injunções, em parlamentarista por remendos de pressões de grupos e de interesses que são principalmente os interesses econômicos. Então, dito isso é só uma introdução, porque eu não posso deixar de falar, porque senão fica parecendo que a gente pode falar da Lei 10.216, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial e até do Valêncios, sem colocar no contexto, na verdade, a seriedade do momento que a gente está vivendo. Mas acho que a gente poderia, a partir dessa discussão sobre os 15 anos da lei, também
fazer alguma análise que possa nos ajudar nos passos futuros e no enfrentamento dessa situação anormal, anômala. É uma situação absolutamente anômala e é uma situação muito próxima do trágico. E acho que talvez eu possa aqui cumprir o que tinha combinado com a organização, que foi a Ana Paula Gujor que me fez o contato, de falar da gestão, quer dizer, da minha experiência da gestão e a gestão sob a vigência da Lei 10.216 e, a partir daí, a gente pensar passos a seguir. Eu começaria dizendo, assim, depois dessa introdução, que a minha entrada na gestão não se deu aqui, eu não trabalhava na gestão antes, não se deu diretamente aqui na Coordenação Nacional de Saúde Mental, porque eu tive uma pequena, breve experiência como gestor de saúde mental do Estado do Rio de Janeiro e, através fiquei 1 ano e meio na Coordenação de Saúde Mental do Estado do Rio de Janeiro e vim para a gestão aqui do Ministério da Saúde. Eu acho que eu chamaria a atenção. O primeiro momento que, para mim, na minha experiência de gestor, recuperando um pouco essa experiência, essa história, eu participei, foi justamente da construção, os colegas aqui já mencionaram, o Alfredo, na mesa anterior, o Paulo, a Ana Pita, foi da construção de um pacto de âmbito nacional pela reforma psiquiátrica. Havia o debate da lei. A lei começou em 1989, durou 12 anos. E ela se encaminhava para uma situação de se transformar um bom projeto de lei que ia dormir para sempre no Congresso Nacional. Então, a contribuição da qual eu participei, que eu posso dizer que contribuí, o Paulo mencionou isso aqui, foi do esforço de construção de um pacto que pudesse fazer essa legislação ser aprovada no Senado Federal e também ser sancionada por um governo que não tinha muita certeza se deveria ou não deveria sancionar esse tipo de lei. Se a lei correspondia ou não correspondia aos ditames de um governo que era, na época, o governo do Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Saúde era o José Serra. Então, foi em 2001. Então, a primeira, digamos, o esforço foi o pacto pela aprovação da lei. E a lei, conseguimos que essa lei fosse aprovada. Todas as pessoas dizem aqui, eu falo isso porque tem vários estudantes que dizem assim, o texto da lei aprovado em 2001 não é o mesmo texto da lei de 1989. É absolutamente verdade. É absolutamente verdade. Acontece que nem aquela tramitação de 12 anos estava produzindo um pacto capaz de fazer uma aprovação de um avanço que fosse. E não foi um avanço pequeno que se conseguiu aprovar. Esse foi o primeiro pacto. Eu vou argumentar com vocês que a gestão de políticas públicas é a construção de pactos sucessivos. Esse foi o primeiro pacto. Quando eu fui convidado e aceitei, com o apoio, obviamente, não teria sido convidado se não tivesse o apoio do movimento da luta antimanicomial, explicitamente o apoio do movimento da luta antimanicomial, o apoio do próprio autor da lei, do Paulo Delgado, o apoio dos companheiros que também eram próximos da gestão, e aí a Ana Pita lembrou, a Sônia Barros, é verdade, a Sônia Barros foi uma pessoa que ajudou nessa negociação. Mas a primeira medida foi, vamos fazer desse projeto uma lei, para que ela seja, de fato, a norma que vai nos reger. Segundo lugar, foi necessário também fazer um pacto pela realização da terceira Conferência Nacional. Porque se não tivesse a terceira conferência, essa lei também podia cair no vazio. Então, no mesmo ano, a gente realizou, no mesmo ano da aprovação da Lei 2001, nós realizamos a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi uma conferência que construiu, digamos assim, as bases de atualização da legitimidade daquela lei.
porque foi uma conferência com 1.000 delegados, 200 delegados eram usuários e familiares. Ao todo, no levantamento que nós fizemos no país inteiro, ela teve a participação de 20.000 pessoas. Nós fizemos, no relatório final, uma soma, conferências distritais, conferências municipais, conferências estaduais. 20.000 pessoas discutiram saúde mental naquele ano de 2001, em dezembro se reuniram em Brasília. Então, na verdade, não foi só a lei, foi também a legitimação e o processo político da sua legitimação. Ponto. Fim da primeira parte. Quer dizer, fim da primeira parte. Foi decisivo, na verdade, para a minha decisão pessoal, que isso tenha se dado. O Alfredo, meu amigo pessoal, acompanhou isso, sabe perfeitamente que o meu primeiro contato com a gestão foi um contato que eu disse: estou indo embora. Na hora que, na verdade, na hora que eu descobri que não era nada disso, ou seja, que não se propunha nem a aprovação da lei, nem Conferência Nacional, nem reforma psiquiátrica, nem assistência em saúde mental, nem nada. Que se propunha, na verdade, tamponar, de alguma forma, as pressões que havia por conta da caravana da cidadania, por conta das denúncias de hospitais psiquiátricos, etc. Então, foi uma atenção que eu queria chamar a atenção, que, na verdade, a gestão de política pública não é administração, é gestão de conflito e a construção de pactos. Pactos, onde você consegue levar, para onde não consegue levar. Por outro lado, também não interessava ao governo não avançar com a saúde mental. Interessava ao governo fazer uma boa gestão no Ministério da Saúde, e foi uma gestão que, em alguns pontos, ela avançou na gestão do governo da época, que o ministro da Saúde era José Serra. Então, isso foi possível. Feita essa pactuação, foi possível aí iniciar, digamos assim, aquilo que era a vigência da lei, fazer a lei produzir efeitos. E aí eu diria para vocês, eu vou citar, anotei cinco pontos que eu acho que foram pactos construídos para que a lei fizesse efeito. Todo mundo conhece a lei, é uma lei pequenininha, ela tem uma página, graças a Deus. Todos os substitutivos que se tentaram colocar em substituição à lei tinham 6 páginas, 10 páginas, 12 páginas. Essa lei, com uma página e meia, ela deu conta de definir qual era a sua direção, seus mandamentos, sua orientação. O primeiro pacto, assim, a primeira pactuação foi necessário fazer uma pactuação pela expansão dos CAPs como serviços de natureza pública e com uma função também de organização da rede de serviços no território. Essa discussão não foi uma discussão simples, ela está expressa numa portaria, que é a portaria que todo mundo conhece, a portaria 336 de 2001. A manutenção, então, a manutenção desse serviço como um serviço de natureza pública foi uma tensão, como uma interpretação da lei, foi uma tensão que acompanhou esse período que eu estou relatando, que é um período de 10 anos, que é o período de 10 anos que eu fiquei na gestão. Durante 10 anos, a cada dia era necessário defender que os CAPs eram serviços públicos, de gestão pública. Essa discussão atual de OS, organização social, etc., ela estava presente desde o início. Quer dizer, desde o início se discutiu que era público e que tinha que ser territorial e tinha que ser de base territorial. O segundo pacto que foi necessário construir foi o pacto da desinstitucionalização como uma política de ostensiva inclusão social. Então, já em 2003, já no governo Lula, foi possível aprovar uma segunda lei da reforma psiquiátrica, que é a lei do De Volta para Casa, onde se juntava 10.000 e quanto, né? 10.708, que é uma lei nacional, ela tem a mesma estatura da Lei 10.216, e ela obriga que a desinstitucionalização se acompanhe de inclusão social, se acompanhe do benefício do De Volta para Casa, se acompanhe de compromissos da gestão local, etc. Em seguida, também foi um pacto duramente construído pela inversão do financiamento.
continuava existindo a pressão de hospitais psiquiátricos, pressão de interesses econômicos, mas foi se construindo com muita dificuldade. E foi mencionado isso aqui também pela Marta Elizabeth, dificuldade de pactuar com o Conselho Nacional de Saúde, pela questão da inversão do financiamento. A dificuldade de pactuar no sentido de retirar recursos do sistema hospitalar para esses recursos irem para a assistência ambulatorial. E os pactos seguintes, que foi necessário, por exemplo, que fizesse uma pactuação com atenção básica. Essa é uma pactuação, uma construção, todo mundo sabe, na gestão do Roberto Ticanori, ficou claro, na verdade, que é um processo em construção, na verdade, é um belíssimo processo em construção, que é a pactuação com atenção básica para saber a forma, a magnitude, a dimensão, a maneira de fazer da atenção, da saúde mental no campo da atenção básica. O pacto em relação ao que se chama de protagonismo de usuários e familiares, expresso, por exemplo, na economia solidária, a gente pode juntar as duas coisas. Não foi também um pacto construído com facilidade. Não era uma coisa assim, afinal de contas, o que é o verdadeiro protagonismo do usuário? De que maneira que o usuário familiar entra como parte da gestão? Então, colocando todas essas coisas, eu poderia dizer pactos que não se conseguiu estabelecer com a ciência, com a produção de conhecimento no campo da... Se tentou, mas não se conseguiu. Quer dizer, a produção de conhecimento na saúde mental é majoritariamente uma produção de conhecimento fora da atenção psicossocial. Porque o modo de produção de conhecimento é gerenciado por outras políticas, que são as políticas do CNPq, da CAPES, das pós-graduações stricto sensu, etc. E a nossa pactuação foi uma pactuação de difícil realização e continua sendo na gestão posterior do Roberto Ticanori. Essa é uma questão que está colocada. Então, várias outras coisas. Pelo tempo, eu teria outros pontos a dizer, mas tem o pacto da gestão colegiada, para poder chegar na conclusão. Também não é fácil construir uma pactuação para você fazer uma gestão colegiada de uma política que tem tanta representatividade nacional, que tem tanta força. É uma política que tem tantos atores, ela é tão coletiva, ela é tão colegiada. De que maneira que se constrói essa colegialidade? Porque essa colegialidade vai ser essencial nos tempos difíceis. Ela é menos importante nos tempos favoráveis, mas ela é essencial nos tempos difíceis. Ela é essencial, por exemplo, hoje. De que maneira que nós vamos atravessar esse deserto, essa sombra, essa situação absolutamente imperscrutável, que é o que vai ocorrer em relação à democracia brasileira. Não é o que vai ocorrer em relação ao Ministério da Saúde, porque é o que vai ocorrer em relação à democracia no Brasil, às forças políticas e tal. E aí eu queria deixar, para completar a minha posição em relação a isso. Eu não acho que se trata apenas de uma situação que pode haver uma mudança de governo. O que está se propondo não é uma mudança de governo. E, se houver mudança de governo por esse expediente, que eu chamo de golpe contra a democracia, esse expediente do golpe, ele não será para implantar uma direção que fortaleça políticas públicas. Será para implantar uma direção neoliberal. Será para implantar... Se nós criticamos o governo Dilma, e eu critico o governo Dilma, pelo fato de submeter 42% dos recursos anuais do orçamento para pagar dívida externa. Critico. Não pensem vocês que essa distorção será corrigida, ao contrário, ela será agravada, porque o que está em jogo na batalha do chamado impeachment, que é um golpe, é aumentar o poder das forças econômicas representadas pelo grande capital, pelos grandes bancos, pelos bancos internacionais, pelos interesses na Petrobras, etc., etc., etc. Então, na verdade, o que está em jogo, a saúde mental, que já é frágil no SUS atual, ela ficará mais frágil ainda. Então, acho que a nossa questão
é construir uma maneira de enfrentar esse debate que se dá também com uma política do simbólico. Nós temos que trazer o movimento da saúde mental, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial para a defesa da democracia. E aí, se tem grandes diferenças na sociedade, que se resolva pelo voto em 2018. Parabéns a todos aí pelo evento. Obrigado. Vamos, então, agora assistir o Domingos, né, no vídeo, e depois retomamos para o debate final. Primeiro, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo, né, a organização deste encontro, dessa comemoração, né, as pessoas que me convidaram para poder participar desse encontro com vocês. Em segundo lugar, agradecer de maneira muito especial o esforço que a Ana Paula e a Pâmela fizeram, né, e a extrema gentileza de vir gravar, sabendo das minhas limitações físicas, poderem propiciar a minha participação neste evento. Então, um agradecimento muito especial a elas. Primeiro, eu queria comentar que eu acho importante, apesar da grave crise que o país está passando, a grave crise política, eu gostaria de falar da oportunidade. Eu acho importante que haja essa comemoração, porque, afinal de contas, a nossa lei está viva, viva não só do ponto de vista da letra da lei, como viva como experiência prática na maioria do país. Então, eu queria elogiar a iniciativa de comemorar, apesar dos infortúnios recentes. Eu tive o privilégio de participar de maneira muito próxima e quase como protagonista desse processo da construção da lei. Eu participei da primeira reunião do mandato do deputado Paulo Delgado, em Juiz de Fora, em 1989, né, que propiciou depois a apresentação do projeto de lei e que foi aprovado na Câmara em 1990. Em 1991, fui convidado para assumir a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde. Apesar de ser um governo conservador, eu aceitei participar, né, e minha equipe, né, conseguimos fazer uma análise do quadro político daquela época e vimos os prós e contras. A assistência psiquiátrica, no final dos anos, no início dos anos 90, não tinha qualquer legitimação social. O martírio era a marca dos hospitais psiquiátricos. Os gastos eram o terceiro maior gasto da Previdência Social, né, do SUS, do antigo INAMPS. E um quadro inaceitável, que era leitos em hospitais psiquiátricos representavam o segundo maior número de leitos do país, só superado por clínica médica, né, ofendendo uma regra básica de que só deve deitar uma pessoa para ser tratada e se ela não pode ser tratada de pé. Então, é uma situação quase que escandalosa do ponto de vista da saúde pública. Por outro lado, nós tínhamos saído, em 1987, da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, em que houve um grande consenso, né, na época, em torno, com 1000 participantes, um grande consenso em torno da mudança do modelo assistencial e da garantia de direitos das pessoas com transtornos mentais. E vimos também do segundo encontro, né, do Movimento Trabalhador de Saúde Mental, em Bauru, né, que consagrou a chamada por uma sociedade sem manicômios. Tínhamos também a Declaração de Caracas, né, do final dos anos de 1990, e várias experiências exitosas que nos conclamavam a pensar diferente o cuidado em saúde mental. Sobretudo, a experiência do CAPS Luiz Cerqueira, em 1987, e a intervenção do Hospital Anchieta de Santos, com a implantação do primeiro NAPS, o NAPS 1, já em 1989 e 90. Então, diante dessa avaliação do quadro político, nós assumimos a coordenação e iniciamos, então, um conjunto de propostas. E lembrando que, naquele momento, a sociedade estava muito mobilizada em torno do projeto Paulo Delgado, que tinha sido aprovado na Câmara
e tinha entrado no Senado em 1991. A primeira iniciativa que tomamos foi no sentido de estabelecer um novo financiamento das ações de saúde mental. Eu sempre disse que política pública é recurso, é dinheiro. Então, a primeira portaria que nós fizemos foi a portaria 189, de 1991, exatamente colocando na tabela de procedimentos do Sistema Público de Saúde, primeiro, os serviços comunitários, CAPS, NAPS, as oficinas terapêuticas. Fizemos restrição a atendimento de emergência ao hospital psiquiátrico, proibimos o pagamento de emergência ao hospital psiquiátrico e logo depois fizemos uma portaria de regulamentação do funcionamento do serviço, a portaria 224, de janeiro e fevereiro de 92. Nesse sentido, tivemos a impulsionar fortemente a unidade do movimento social, tivemos a unidade de toda boa parte dos profissionais de saúde mental, que se sentiam constrangidos na questão de ser praticamente carcereiros, ao invés de cuidadores. Então, eu acho que essa lembrança é importante para a gente situar aquele momento no início dos anos 90. Né? Tivemos um infortúnio importante em 1995, com a rejeição do projeto Paulo Delgado pelo Senado e a aprovação do substitutivo do senador Lucídio Portela, que é um substitutivo exatamente na contramão do processo de reforma, valorizando a assistência hospitalar e negligenciando o cuidado comunitário. Passaram-se vários anos, né, quase 7 anos depois dessa derrota, 6 anos, para que fosse aprovado a essência do projeto original. Provavelmente os nossos colegas aqui presentes, o Pedro Gabriel, sobretudo, que participou ativamente desse processo, deverá comentar essa fase do processo legislativo. Eu gostaria de destacar que, nessa época, apesar desse revés, nós já tínhamos reduzido 18 mil leitos em hospitais psiquiátricos e aberto cerca de 20 a 30 CAPs, serviços comunitários abertos. E é importante frisar que foi se gerando um consenso importante em torno da reforma psiquiátrica no país inteiro. Uma ou outra associação divergindo fortemente dessa reestruturação, alguns núcleos do campo profissional, mas essencialmente existiu um consenso da maioria em torno desse processo de reestruturação. Eu queria destacar, nesse momento, a nossa frustração com o que vem acontecendo agora, neste momento. Além da crise política grave do governo, crucificado, quer dizer, claro que tem os erros do governo, mas crucificado por uma mídia militante e uma oposição que, sem tréguas, não aceitou o resultado das eleições de 2014. Então, nesse sentido, nós estamos passando pelo revés importantíssimo, um infortúnio mesmo, uma decepção, quando vimos tomar posse da coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, um profissional que, de fato, foi sempre, inclusive foi assessor do senador Lucídio Portela, representando a Federação Brasileira de Hospitais, e assumindo a coordenação um completo descompasso em relação à reforma psiquiátrica em curso. Então, mas eu acho que é uma situação difícil, delicada, constrangedora até, mas eu acho que a gente tem que pensar iniciativas que possam superar esse momento de adversidade. O primeiro é lutar pela democracia. Essa é a primeira questão, lutar pela democracia. Eu fui vítima de ditadura, fui preso político na década de 70, e sei o que é a privação de liberdade e a hegemonia de um pensamento muito conservador. Então, primeiro, a luta pela democracia. Segundo, eu acho que é importante que a gente lembrar que o SUS é tripartite, que nessa fragilidade atual do Ministério da Saúde, nossa fragilidade, é que nós tenhamos uma participação ativa dos estados e municípios.
apoiados pela união, né, do movimento social, né? A luta pela reforma psiquiátrica deve ser unida, né, e forte como tem sido, que eu acho que a gente pode minimizar essa dificuldade que nós estamos passando pelo Ministério da Saúde. Então, esse é um primeiro agradecimento, né, que eu reitero, poder participar dessa celebração, que eu acho importante, e, ao mesmo tempo, fazer uma conclamação para que a gente consiga ter firmeza na luta pelos nossos ideais. Uma sociedade melhor, mais justa e por uma atenção em saúde mental que seja ética e correspondente à contemporaneidade dos direitos humanos. Muito obrigado.